Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é Júnior Shoa, sou profissional de educação física, sou estudante também de nutrição e hoje a gente vai falar um pouco sobre esteroides anabolizantes voltados para o público feminino, tá? Toda a parte introdutória desse conteúdo estão em vídeos anteriores, tá? Você pode ver. O 1 fala mais especificamente sobre o conteúdo inicial, sobre o que são os hormônios, o que são os esteroides anabolizantes. Então, esse tema que eu vou trazer hoje para essa aula vai ser mais voltado para o público feminino, mais relacionado com as doses usuais, os tipos de hormônio que são utilizados, a TPC que é utilizada também para as mulheres. Então, se você ainda não conhece nada sobre esse tema, eu recomendo assistir as aulas anteriores, tá? Que esse vai ser um conteúdo mais específico. Então, para entender sobre o uso de hormônio, é necessário que vocês saibam que existe o uso recreacional, utilizado por praticantes de musculação, existe o uso clínico para tratar algumas patologias, né, terapia de reposição hormonal, e também é utilizado no meio esportivo por atletas de competição que visam melhorar a sua performance. O nosso principal hormônio anabólico é a testosterona, né? Então ela é mais predominante em homens do que em mulheres. As mulheres produzem 10 a 20 vezes menos que os homens, então por isso há essa diferença, né, de volume muscular, de definição muscular, né? Para uma mulher bem mais difícil atingir o nível de definição muscular, tudo em decorrência da baixa produção de testosterona, que é natural de uma mulher. E por conta disso, as mulheres elas possuem também mais sensibilidade à testosterona. Então, em menos doses de testosterona para uma mulher podem trazer efeitos, né, mais fortes do que para um homem, né? O homem precisa de doses maiores para poder surtir um efeito de anabolismo muscular. Uma mulher não precisa de exagerar em doses, né? Um pré-requisito básico para utilizar hormônio, né, para utilizar esteroide anabolizante, é ter uma boa experiência com o treino, tá? Não é recomendável você estar começando o treino agora, fazer uso de anabolizante. O máximo que você vai conseguir de resultado vão ser efeitos colaterais, né? Se você não tem uma boa experiência com o treino, né, pelo menos aí uns 2 a 3 anos de treino, né, você vai ter muito mais colateral do que propriamente um resultado estético. Ter também uma boa estrutura física é outro ponto importante, tá, para se fazer o uso de hormônio, e também ter experiência com a parte alimentar. Dependendo do seu objetivo também, em relação à estética, é totalmente desaconselhável o uso de hormônios, tá? A testosterona para as mulheres. Existe no meio clínico, né, como eu falei anteriormente, mas isso é mais para tratar algumas patologias, como por exemplo, mulheres que possuem testosterona baixa. Em que consiste a utilização de testosterona para essas mulheres que possuem testosterona baixa? Manter a testosterona dela dentro ali dos valores de referência, né, que é entre 15 a 75 nanogramas por decilitro. Já voltadas para o uso recreacional, né, voltado para a estética, o aconselhável, né, se for fazer utilização de testosterona, o aconselhável é entre 25 a 50 miligramas por semana, né, as mulheres já podem apresentar ali bons resultados. Acima de 100 miligramas semanal de testosterona, o risco de virilização aumenta, né, o risco de você desenvolver efeitos secundários masculinos aumenta muito. Até 100 miligramas semanal de testosterona, as mulheres elas vão ter uma testosterona entre 200 a 300 nanogramas por decilitro, que é mais ou menos uma quantidade ali baixa que os homens possuem. Acima disso, aí começa a ter um risco maior de desenvolver efeitos masculinizantes. Efeitos colaterais, né? Existem diversos efeitos colaterais, como vocês veem na imagem. Aqui é apenas para ilustrar, não é, talvez aqui não são nenhuma decorrência dos hormônios, mas são alguns efeitos colaterais que podem ter, né? Crescimento de pelos, acne, queda de cabelo. Aqui eu vou listar agora uma série de efeitos colaterais relacionadas ao abuso de testosterona. Lembrando que os efeitos colaterais eles são muito relativos de pessoa para pessoa. Algumas vão ter uma tendência maior a desenvolver algum efeito colateral, outras não. Mas dentre eles a gente pode citar a alopécia, queda de cabelo, né? Acne e oleosidade, a pele fica bem oleosa, né? Tudo isso em decorrência do DHT, que é a dihidrotestosterona, né? Quando ela é convertida para esse hormônio, aumenta a agressividade,
Risco de virilização também aumenta muito, lembrando que isso vai variar mais em relação à dose do que o tipo de hormônio, tá? Mais à frente a gente vai citar alguns tipos de hormônios e vai ficar um pouquinho mais claro. Engrossamento da voz, né, depois do espaçamento das cordas vocais, crescimento de pelos, hipertrofia do clitóris, distúrbios menstruais, distúrbios ovulatórios, inchaço, retenção, ganho de gordura. Após o ciclo também muitas usuárias de hormônios podem desenvolver depressão e queda na libido também após o ciclo, após a interrupção dos hormônios. A duração do ciclo aqui também é mais uma imagem apenas ilustrativa, né? Não sei como que é o pensamento de uma menina quando inicia o uso de hormônio, mas talvez grande maioria, né, se espelhe mais ou menos em um físico como esse da foto aqui da esquerda e queira em pouco tempo ter essa evolução, né? Em 3 meses a pessoa já quer ter esse resultado. Aqui eu vou chutar, né? Não estou apenas especulando, mas para você chegar a esse resultado, fazendo esse comparativo aqui das duas fotos, você vai ter que ter pelo menos aí 5 anos de treino bem intenso, uma dieta bem específica, mesmo com a utilização de hormônio. Talvez algumas meninas acham que o uso de hormônio é uma coisa que vai fazer um milagre no corpo e não é. Tá? Independente do uso de hormônio ou não, o resultado ele vem muito mais através da alimentação, dos treinos, do que propriamente do uso de hormônio. O hormônio não vai fazer mágica no físico de ninguém. Aqui eu coloquei o tempo de duração do ciclo, né? Indivíduos que estão iniciando que nunca fizeram uso de hormônio, o recomendável é de 6 a 8 semanas. Intermediários que já fazem a utilização de hormônio, pode-se fazer o uso até 12 semanas. E avançados até 16 semanas. Lembrando que isso é muito relativo, dependendo cada caso é um caso, então é necessário avaliar outros fatores para poder ver qual é o tempo de duração de cada ciclo. Aqui tem alguns tipos de hormônios, né, alguns fármacos que são muito utilizados por mulheres. A oxandrolona, número 1, né, das mulheres. Número 2, a gente pode listar a nível de efeitos masculinizantes, de virilização. A gente pode citar a Primobolan, ela é uma droga bem aceita também pelo público feminino. Número 3, podemos citar a boldenona, né? Também riscos baixos de virilização, mesmo em doses um pouquinho alta, né? Até 150 mg semanais daria para fazer a utilização. Número 4, estanozolol, apesar de que muitas meninas abusam e acabam desenvolvendo risco de virilização. Deca e hemogenin. Ciclo, tá? Aqui eu vou citar as doses mais usuais, não é um ciclo exatamente, né? A recomendação é que não ultrapasse 100 mg de andrógenos semanais, né? Seja a junção, se você estiver utilizando 2 tipos de hormônios, né? Você tem que fazer o cálculo de quanto você vai estar mandando de andrógeno na semana. A oxandrolona, por exemplo, muitas mulheres utilizam 10 mg ao dia, algumas fazem utilização de 20 mg ao dia. Existe também casos de até 30 mg ao dia, apesar de que já é uma dose um pouco alta. Né? Quanto maior a dose, né? Lembrando que é uma dose dependente, então quanto maior a dose, maiores são os riscos de desenvolver efeitos colaterais. Primobolan, existe uma versão oral, você faz utilização em comprimidos, e a forma injetável também, existem essas duas formas. A diferença é que a oral ela vai sofrer metabolização hepática, então vai ter mais danos ao seu fígado, mas são duas drogas também bem aceitas. E as indicações são de 10 a 30 mg, aliás, 10 mg a versão oral e 30 mg a versão injetável. Estanozolol, 10 a 30 mg ao dia, a oral, e injetável 25 a 50 mg dia sim, dia não. Tá? Essas duas formas. Boldenona, até 200 mg na semana, né? De 100 a 200 mg semanal. Hemogenin,
que já é uma droga que traz mais riscos de virilização. As doses vão até de 25 mg ao dia. É uma droga que promove muita retenção, então eu não aconselho muito para a mulher, a não ser que queira realmente desenvolver, queira um volume, né, muito grande, um curto espaço de tempo, que é desaconselhável. E testosterona também são utilizadas pelo público feminino, apesar de que a testosterona, ela, né, em uma escala de virilização, ela está em primeiro, né, testosterona e dianabol, mas em doses baixas, né, de até 100 mg na semana, os riscos de virilização ainda são toleráveis, tá? Existe uma dose segura? Não existe dose segura se tratando de uso de hormônio, ok? E a trembolona e o dianabol devem ser evitados pelo público feminino. A não ser que sejam atletas de elite que fazem utilização e querem extrair o máximo de definição muscular, né? Aí fazem utilização de trembolona. Mas em alguns casos a trembolona ela pode promover menos efeitos colaterais masculinizantes do que a oxandrolona. Tudo isso vai depender da dose, né? Se você utiliza uma dose muito alta de oxandrolona e uma dose comparada com uma dose baixa de trembolona, a trembolona ela pode ser menos virilizante. Então, mais ou menos nesse sentido. E a terapia pós-ciclo, né? Que é o tratamento que você faz quando interrompe o ciclo, né? Para restabelecer as suas taxas, né? Restabelecer o seu eixo hormonal. Para os homens, os colaterais após o ciclo são mais fracos, né? As mulheres elas sofrem mais com os colaterais após o ciclo, né? Principalmente relacionados com acne, oleosidade, queda na libido, ganho de gordura, né? E depressão. Esses são alguns efeitos colaterais que vocês podem ter no ciclo. E tudo isso sim está relacionado principalmente com o estrogênio, né? Quando você causa um desbalanço na relação entre estradiol e testosterona, né? Acontece diversas transformações no seu físico. Então o objetivo da TPC nas mulheres é controlar o estradiol, né? É retornar ao ciclo menstrual, né? Que é interrompido durante o uso de hormônio em alguns casos. O que é indicado fazer o que é indicado usar na TPC? Apenas um SARM, né? Clomid ou tamoxifeno. Isso já vai ajudar a restabelecer aí o ciclo menstrual. E a duração de 4 semanas ou até voltar à menstruação. Em algumas mulheres que sofrem com hiperandrogenismo, né, que acabam abusando muito do uso de hormônio, aí é aconselhável fazer uso de espirolactona, né, 100 a 200 mg ao dia. Isso já vai ajudar a reverter esse quadro. Lembrando que alguns efeitos colaterais são irreversíveis, outros não, mas tudo isso, né, tem que ser tratado da melhor forma. A melhor forma de você tratar isso é indo, né, em algum médico, né, médicos específicos, né, que são os endocrinologistas, né, que vão tratar mais especificamente desses efeitos colaterais que vocês podem estar desenvolvendo após o uso de hormônio. Exames importantes que devem ser avaliados pelo médico ou por alguém que esteja acompanhando são LH, FSH, né, hormônio estimulante, folículo estimulante, o estradiol, progesterona, prolactina, SHBG e a testosterona total e livre, né? Tudo isso vão estar alterados, né? É normal estarem alterados, né? Quem faz o uso de hormônio vai ter alterações nesses exames, então não se assustem ao ver lá um exame que tem alguma alteração, valores talvez bem abaixo dos valores de referência, mas tudo isso tá para ser, né, é reversível, né, principalmente com o uso de algumas medicações ou fitoterápicos específicos, tá bom? Assuntos nos próximos vídeos a gente vai falar sobre fisiculturismo em mulheres, tá? Para não deixar muito extenso, eu decidi dividir dessa forma. E os SARMs também, que são uma nova classe aí de fármacos que estão também vindo para substituir os hormônios, né? Promessas de que trazem menos efeitos colaterais. Isso tudo a gente vai falar também nos próximos vídeos. Se você gostou do vídeo, clica no gostei, deixe o seu comentário, né? Se tiver alguma sugestão para a gente colocar no próximo vídeo, comenta aí abaixo. E é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Esse material também em PDF eu vou estar disponibilizando no grupo que a gente tem no WhatsApp. Então, é isso, tá? Valeu!